da audiência com 24 horas de antecedência. Artigo 42, o presidente da comissão processante interrogará a testemunha, cabendo primeiro aos comissários e depois à defesa formular perguntas por meio do presidente da comissão processante, tendentes a esclarecer ou complementar o depoimento. Parágrafo único, o presidente da comissão processante poderá indeferir as perguntas mediante justificativa expressa no termo de audiência. Artigo 43, o depoimento, depois de lavrado, será rubricado e assinado pelos membros da comissão processante, pelo depoente e defensor constituído ou datativo. Artigo 44, o presidente da comissão processante poderá determinar de ofício ou de requerimento, 1, a oitava de testemunhas referidas no depoimento e 2, a acarreação de 2 ou mais testemunhas ou de uma delas, com parte quando houver divergência essencial entre as declarações sobre o fato que possa ser determinante na conclusão do procedimento. Artigo 45, a prova pericial consistirá em exames, vistorias e avaliações a ser indeferida pelo presidente da comissão processante quando dela não defender a comprovação do fato. Subseção 5, das audiências e do interrogatório da parte. Artigo 46, a parte será interrogada na forma prevista para a inquirição das testemunhas, vedada e a presença de terceiros, exceto seu advogado. Artigo 47, o termo de audiência será lavrado, rubricado e assinado pelos membros da comissão processante pela parte e, se for o caso, por seu defensor. Subseção da revelia, da suspeição e do impedimento. Artigo 48, o presidente da comissão processante decretará a revelia da parte que regulamenta a citada não comparecer perante a comissão no dia e hora designados, implicando todos os efeitos e consequências previstos na legislação brasileira que regula a matéria. Artigo 49. Defeso ou membro da comissão processante exercer suas funções em procedimentos disciplinares. 1, de que for parte. 2, em que interveio como mandatário da parte defensor, datativo ou testemunha. 3, quando a parte ou qualquer membro da comissão processante for seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim da linha reta. Ou na colateral até segundo grau, amigo íntimo ou inimigo. Capital. 4, quando em procedimento estiver postulando como advogado da parte do seu cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou na colateral, até segundo grau. 5, quando houver atuado na sindicância que precedeu o procedimento do exercício de pretensão punitiva. 6, na etapa da revisão, quando tenha atuado anteriormente. Parágrafo único, poderá um membro da comissão processante se declarar suspeito por motivo de fórum íntimo. Artigo 50, a arguição de suspeição de parcialidade precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Subseção 7 da competência. Artigo 51, a decisão dos procedimentos disciplinares serão proferida por despacho devidamente fundamentado na autoridade competente, no qual será mencionada a disposição legal em que se baseia no ato. Artigo 52, compete ao prefeito a aplicação da pena de demissão. Artigo 53, as suspensões serão aplicadas pelo corregedor da Guarda Civil Municipal, caso haja as advertências e repreensões pelo comando da Guarda Civil Municipal. Ad referência do secretário municipal, titular da secretária, que a Guarda Civil Municipal estiver vinculada. Subseção 8, da extinção da punibilidade e do procedimento disciplinar. Artigo 54, extingue-se a punibilidade, 1, pela morte da parte, 2, pela prescrição ou 3, pela anistia. Artigo 55, o procedimento disciplinar extingue-se com a publicação do despacho decisório pela autoridade administrativa competente. Parágrafo único, o processo após sua extinção será enviado à unidade de lotação do servidor em questão para as necessidades, anotações no assentamento funcional e arquivamento, se não houver interposto recurso. Seção 6 da apuração preliminar.
Artigo 56. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a tomar providências objetivando a apuração dos fatos e responsabilidades. Parágrafo único. As providências de apuração terão início imediatamente após o conhecimento dos fatos e serão adotadas na unidade onde estes ocorreram, consistindo na elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos, que será encaminhado à Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Tianguá, caso haja para instrução com a oitava dos envolvidos e das testemunhas, além de outras provas indispensáveis no seu esclarecimento. Artigo 57. A apuração deverá ser concluída no prazo de 30 dias, prorrogável ao critério de corregedor da Guarda Civil Municipal, caso haja findo, o qual se dará: 1. A remessa dos autos no comando da Guarda Civil Municipal de Tianguá para a aplicação da penalidade, quando a falta for de natureza leve. 2. O arquivamento do feito, quando comprovada a inexistência de responsabilidade funcional pela ocorrência irregular investigada. E 3. A instauração do procedimento disciplinar cabível, quando a autoria do fato irregular estiver comprovada, encontra-se perfeitamente definida a responsabilidade subjetiva do servidor pelo evento e existem fortes indícios de decorrência de responsabilidade funcional que exijam a complementação das investigações mediante sindicância, dos procedimentos administrativos em espécie e do procedimento sindicante. Artigo 58. O inquérito administrativo será procedido de sindicância sempre que houver necessidade de coleta de elementos suficientes quando a autoria da materialidade da infração funcional. Parágrafo 1. O prazo para instauração de procedimento sindicante será de 30 dias, contados a partir do conhecimento da infração pela Corregedoria, quando houver. Parágrafo 2. Transcorrido o prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, fica vedado a instauração de qualquer espécie de procedimento administrativo para apuração do fato. Artigo 59. O procedimento sindicante será instaurado pelo corregedor da Guarda Civil Municipal, que nomeará para processamento do feito uma comissão composta por 3 membros, dentre os quais 2 serão livremente escolhidos entre os servidores afetivos no município de Tianguá, que não estiverem ocupando cargo em comissão, sendo o presidente obrigatoriamente o corregedor ou servidor por ele designado. Artigo 60. A sindicância deverá ser concluída no prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, mediante justificativa fundamentada no corredor da Guarda Civil Municipal de Tianguá. Artigo 61. Findos os trâmites destinados à apuração da autoria materialidade delititiva, a comissão sindicante elaborará o relatório circunstanciado e conclusivo, encaminhado aos autos e corregedor da Guarda Civil Municipal, que determinará: 1. A devolução dos autos no comando da Guarda Civil Municipal para aplicação das penalidades previstas que lhe cabem. 2. O arquivamento do efeito quando comprovada a inexistência da responsabilidade funcional pela ocorrência irregular investigada. Ou 3. A instauração do inquérito administrativo quando a autoria do fato irregular estiver comprovada e se encontrar perfeitamente definida as responsabilidades subjetivas ao servidor. Dos processos disciplinar, rito, sumário e ordinário. Artigo 62. O procedimento será instaurado pelo corregedor da Guarda Civil Municipal, que nomeará para processamento no feito uma comissão composta por 3 membros, dentre os 2 serão livremente escolhidos entre os servidores do município de Tianguá que não estiverem ocupando cargo em comissão, sendo o presidente obrigatoriamente o corregedor ou servidor por ele designado. Parágrafo único. No processo disciplinar instaurado, independente do rito adotado, será sempre assegurado o exercício do direito ao contraditório à ampla defesa. Artigo 63. Processação pelo rito sumário as infrações de natureza média, salvo nos casos de que a complexidade do fato ensejar a necessidade de tramitação pelo rito ordinário. Artigo 64. Os procedimentos do rito sumário terão toda a instrução concentrada em audiência una. Artigo 65. Encerrada a instrução, dar-se-á vista à defesa para apresentação de razões finais no prazo de 10 dias.
Artigo 66. Após a defesa, a comissão processante elaborará relatório nos termos desta lei. Artigo 67. Instaurar-se-á inquérito administrativo pelo rito ordinário nas faltas disciplinares de natureza grave, bem como aquelas que sua complexidade necessitam de maior dilação probatória. Artigo 68. Os procedimentos que tramitam sob o rito ordinário serão constituídos das seguintes fases: 1. Instauração e denúncia administrativa. 2. Citação. 3. Defesa prévia. 4. Instrução, que compreende o interrogatório do acusado e a coleta da prova testemunhal e pericial. 5. Razões finais. 6. Relatório final conclusivo. 7. Encaminhamento para decisão. E 8. A decisão. Artigo 69. O inquérito administrativo será conduzido por comissão processante, presidida obrigatoriamente pelo corregedor ou servidor por ele designado. Artigo 70. A comissão processante promoverá a citação do denunciado para que, no prazo de 10 dias contados do recebimento do mandato, apresente defesa prévia. Parágrafo único. Deverão ser especificados pela parte em defesa prévia todas as provas que pretender produzir. Artigo 71. O defensor será intimidado de todas as provas e diligências determinadas pela comissão processante, com antecedência mínima de 48 horas, sendo-lhe facultada a formulação de quesitos quando se tratar de prova pericial, hipótese em que prazo de estimação será ampliado para 5 dias. Artigo 72. Encerrada a instrução, dá-se a vista ao defensor para apresentação por escrito e no prazo de 10 dias das razões de defesa do denunciado. Artigo 73. Apresentadas as razões finais, a comissão processante elaborará o parecer conclusivo, que deverá conter a indicação sucinta e objetiva dos principais atos processuais, análise das provas produzidas e das alegações da defesa e a conclusão com uma proposta justificada e, em caso de punição, deverá ser indicada a pena cabível e sua fundamentação legal. Parágrafo 1º. Havendo consenso, será elaborado parecer conclusivo e unânime e, havendo a divergência, será proferido voto em separado, com as razões nas quais se funda a divergência. Parágrafo 2. A comissão deverá propor, se for o caso: 1. A desclassificação da infração prevista na denúncia administrativa. 2. O abrandamento da penalidade, levando em conta fatos e provas contidas no procedimento e circunstâncias de infração disciplinar e o anterior comportamento do servidor. E 3. Outras medidas que se fizerem necessárias ou forem do interesse público. Artigo 74. O inquérito administrativo deverá ser concluído no prazo de 30 dias, que poderá ser prorrogado por igual período e critério do corregedor da Guarda Civil Municipal, mediante a justificativa fundamentada. Artigo 75. Com parecer conclusivo, os atos serão encaminhados ao corregedor da Guarda Civil Municipal de Tianguá para decisão e, na sequência, ao secretário municipal titular da secretaria, que a Guarda Civil Municipal estiver vinculada, para ratificação ou manifestação do encaminhamento ao prefeito, quando for o caso. Subseção 3 do julgamento. Artigo 76. A autoridade competente para decidir não fica vinculada ao parecer conclusivo da comissão processante, podendo ainda converter o julgamento em diligência para o esclarecimento que entender necessário. Artigo 77. Recebidos os autos, corregedor, quando for o caso, julgará o inquérito administrativo em 30 dias, prorrogável justificadamente por mais de 15 dias. Artigo 78. A autoridade competente julgará o processo administrativo disciplinar, decidindo fundamentadamente pela absolvição do acusado, pela punição do acusado ou pelo arquivamento, quando extinta a punibilidade. Da prescrição. Artigo 79. Prescreverá em 5 anos a pretensão punitiva da administração pública para falta de natureza grave ou que sujeite o servidor à pena de demissão. 2. Em 2 anos, a pretensão punitiva da administração municipal para as falhas de natureza média, punível com suspensão, e em 180 dias para as infrações disciplinares de natureza leve, punível com advertência.
Parágrafo 1º, após a prescrição da pretensão punitiva, as anotações referentes às infrações disciplinares prescritas deverão ser retiradas do assentamento funcional. Parágrafo 2º, a infração também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente com este, aplicando-se ao procedimento disciplinar, neste caso, os prazos prescricionais estabelecidos no Código Penal ou em leis especiais que tipifiquem o fato como infração penal. Artigo 80. A prescrição começará a correr na data em que a autoridade competente tomar conhecimento da existência de fato ou conduta que possa ser caracterizada como infração disciplinar. Parágrafo 1. Interromperá o curso de prescrição o despacho que determinar a instauração de procedimento de exercício da pretensão punitiva. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente por inteiro na data do ato que se interrompeu. Parágrafo 3º. Para arquivamento do processo administrativo prescrito, o corregedor deverá justificar a razão da prescrição. Dos recursos e da revisão dos procedimentos disciplinares. Artigo 81. Das decisões dos procedimentos disciplinares caberão pedido de reconsideração, recurso hierárquico e revisão. Artigo 82. O prazo para interposição no pedido de consideração e do recurso hierárquico é de 10 dias, contados na data da publicação oficial do ato impugnado. Parágrafo único. Os recursos serão processados em apartado, devendo o processo originário segui-lo em instrução. Artigo 83. As decisões proferidas em pedidos de reconsideração, representação, recurso, hierárquico e revisão serão sempre motivados e indicarão, no caso de provimento, as retificações necessárias e as providências quanto ao passado, dispondo sobre os efeitos retroativos à data do ato ou decisão impugnada. Parágrafo 1. A revisão será recebida e processada mediante requerimento a qualquer tempo, quando a decisão for manifestadamente contrária ao dispositivo legal ou advência dos autos, a decisão de fundamentar em depoimentos, exames, perícias, vistorias ou documentos comprovadamente falsos ou enviados de erros, ou surgirem após a decisão provas da inocência do punido. Parágrafo 2º. No processo revisional, ônus da prova incumbirá ao requerente a sua inércia por mais de 30 dias, implicará o arquivamento do processo. Parágrafo 3º. Julgada procede à revisão da autoridade competente, determinará a redação e o cancelamento ou a anulação da pena. Do cancelamento da punição. Artigo 84. O cancelamento da sanção disciplinar consiste na eliminação da respectiva anotação do assentamento funcional do servidor da Guarda Civil Municipal, sendo concedido de ofício ou mediante requerimento do interessado, quando este completasse qualquer punição ou determinação do corregedor em 15 dias e contar da data do pedido, registrando-se apenas o número e a data do administrativo que formalizou o cancelamento. Um ano de efetivo serviço, quando a punição cancelar for suspensão, e 6 meses de efetivo serviço, quando a punição cancelar for de advertência ou repreensão. Artigo 85. A autoridade competente, ao decidir pelo cancelamento de uma punição disciplinar, deverá fundamentar de forma clara e objetiva os motivos que embasaram sua decisão. Artigo 86. A falta de fundamentação adequada por parte da autoridade competente do cancelamento de uma punição disciplinar poderá resultar na instauração de processos administrativos para apurar possíveis irregularidades ou descumprimentos das normas estabelecidas. Artigo 87. A autoridade responsável pelo cancelamento de uma punição disciplinar deve assegurar que sua decisão esteja respaldada por argumentos sólidos e em conformidade com a legislação vigente, garantindo assim a legalidade e a justiça no ato administrativo. Artigo 88. Concedido o cancelamento, o conceito de servidor da Guarda Civil Municipal será considerado tecnicamente primário nos termos desta lei, do armamento da Guarda Civil Municipal e do setor de armamento. Artigo 89. O setor de armamento da Guarda Civil Municipal de Tianguá será destinado à guarda de controle de manutenção,
de todo equipamento de natureza bélica da instituição nesse espaço serão realizadas as precauções necessárias, vistorias e inspeções periódicas das instalações seguindo as normas estabelecidas pela legislação específicas e demais regulamentos federais. Do Código de Ética da Guarda Civil, dos princípios norteados. Artigo 90, a Guarda Civil Municipal de Tianguá é uma corporação de caráter civil, fundamentada na hierarquia e na disciplina, uniformizada, armada e aparelhada com formação específica nos termos da lei. Artigo 91, constitui base institucional da Guarda Civil Municipal de Tianguá a ética profissional, a hierarquia, a disciplina, o escrito cumprimento de dever, civismo, honra, honestidade, dignidade humana, cidadania, justiça, legalidade e coisa pública. Artigo 92, são deveres éticos e morais emanados na base institucional da Guarda Civil Municipal de Tianguá. 1. Zelar pelos direitos e deveres do cidadão, agir de forma disciplinada com respeito mútuo aos seus pares e superiores, cumprir e fazer cumprir suas atribuições legais e dedicar-se ao aprimoramento profissional para melhor desenvolver suas atividades, contribuir na preservação da natureza e do meio ambiente, manter um bom relacionamento com as instituições, respeitando os limites de suas competências legais, zelar pelo bom nome da Guarda Civil Municipal, mantendo as suas atitudes íntegras e equilibradas, proceder na sua vida pública e particular, na sua ilibada, respeitar a integridade física, moral e psíquica de qualquer pessoa que demonstrar boa educação e ser discreto em suas atitudes e palavras. Não usar de meio ilícito na produção de trabalho intelectual, inclusive no âmbito de ensino. Agir sem discriminação racial, religiosa, política ou de condição social como fundamentos de dignidade humana. Ter cuidados especiais com relação às postagens em redes sociais, principalmente quando relacionadas à atividade de guarda municipal. Não promover favorecimento pessoal em escalas de serviço, atividades especialmente quando da aquisição de materiais durante licitações. Artigo 93, a honra, o sentimento e o dever. A correção de atitudes impõe conduta moral e profissional ilibada ao integrante da Guarda Civil Municipal de Tianguá, que tem a obrigação de observar e cumprir as normas legais pertinentes ao cargo que exerce, em especial os deveres previstos nesse estatuto e as disposições regulamentares deste Código. Parágrafo 1. Compõe os valores da Guarda Civil Municipal de Tianguá. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficiência, a consciência dos princípios morais devem nortear a conduta do servidor, seja no exercício do cargo da função ou fora dele. A observância dos princípios da administração pública no exercício das atribuições que lhe couber, em decorrência do cargo, fundamentada na legalidade e na responsabilidade. Toda atitude incompatível e a ausência justificada do servidor no seu local de trabalho é fator de desmoralização do servidor, prestado pela corporação como um todo, caracterizado não apenas uma atitude contra a ética, mas principalmente prejuízo aos usuários dos serviços públicos. Subseção 2 da hierarquia. Artigo 94. A hierarquia substância e a ordem da importância do comando dos diversos cargos e funções que constituem a corporação, conforme a ordem crescente de autoridade, sendo possuidor de maior autoridade do servidor, que exerce cargo mais elevado dentro da instituição. Parágrafo 1. A hierarquia confere ao superior o poder de tramitar ordens, de fiscalizar e de rever decisões em relação ao subordinado. 2. O princípio da subordinação rege todos os graus da hierarquia da Guarda Civil Municipal de Tianguá, conforme o disposto em lei neste Código. Artigo 95. Os integrantes da Guarda Civil Municipal serão subordinados à hierarquia básica e à instituição, onde quer que exerçam suas atividades. Artigo 96. A estrutura hierárquica da Guarda Civil Municipal de Tianguá fica definida na seguinte forma: comandante, subcomandante, inspetor, subinspetor, primeira classe e segunda classe. E terceira classe. Parágrafo 1º, o inciso 4, que estabelece a denominação subinspetor, equivale à classe especial, conforme definida no artigo 43 do inciso 4 na Lei Municipal 1445/2022.
Parágrafo 2, o organograma institucional da Guarda Civil Municipal segue no anexo 2 desta lei. Parágrafo 3, conforme a lei número 13.022/2014, a Guarda Civil Municipal terá um código de conduta definido pela lei municipal, não estando sujeita a regulamentos disciplinares, militares. Artigo 97, a civilidade é parte integrante da educação. Os servidores da Guarda Civil Municipal de Tianguá, competindo ao superior hierárquico tratar os subordinados de modo respeitoso e ao subordinado manter deferência para os seus superiores. Artigo 98, a camaradagem, o espírito de fraternidade deve reger o relacionamento com os pares para admitir o bom ambiente de trabalho. Dos sinais de respeito ao tratamento. Artigo 99, os integrantes da Guarda Civil Municipal demonstram respeito, apreço aos seus superiores pares subordinados e à comunidade dirigindo-se a eles ou atendendo de modo educado e disciplinado. Artigo 100, o servidor da Guarda Civil Municipal deve tratar a todos com respeito quando em serviço dirigir-se a qualquer cidadão, usando o tratamento mais apropriado pelos costumes da boa educação. Artigo 101, a disciplina dos servidores da Guarda Civil Municipal é a exteriorização da ética e do servidor ao manifestar-se pelo estrito cumprimento do dever, conforme as normas de padrões regulamentares em todos os escalões, cargos, funções e em todos os graus de hierarquia institucional. Artigo 102, os servidores da Guarda Civil Municipal de Tianguá devem demonstrar os seguintes atributos ao desempenhar suas funções: responsabilidade, equilíbrio emocional, dedicação, pontualidade, assiduidade, cooperação, iniciativa, dinamismo e probidade. Parágrafo único, estes atributos serão considerados na avaliação do desempenho do servidor. Artigo 103, o correto uso dos uniformes, insígnias e distintivos da Guarda Civil Municipal de Tianguá baseiam-se nas seguintes regras: emprego tático, considerando a natureza das atividades desempenhadas, condições climáticas da região, garantindo conforto no trabalho sem comprometer a capacidade operacional. O tipo de uniforme usado pelo Guarda Civil Municipal varia de acordo com o segmento, que deve determinar se é obrigatório ou não. Geralmente, os ocupantes de postos devem todos os uniformes necessários. Uso em eventos, alinhando-se com uniformes de outras forças e seguindo a etiqueta civil. Itens que compõem os uniformes, concluindo medalhas distintivos ou cursos de missões, acessórios, etc. Proibição de alteração nas características das uniformes e sobreposição de peças das autoridades pelo comando da Guarda Civil Municipal. Possibilidade de criação de breves manicacas e braceletes para destacar atividades especiais realizadas pelos guardas civis municipais com autorização do comando, como Romo, GETAM, Grupamento de Canil, Patrulha Escolar, Grupamento de Proteção Ambiental, entre outros. Uso permitido de condecoração e brevês de cursos de outras instituições oficiais, submete, será autorizada por superior hierárquico, sem substituir os símbolos da Guarda Civil Municipal de Tianguá. Brasão, bandeira do município da gandola tática, do braço direito da bandeira nacional, do braço esquerdo. Utilização das divisas das respectivas graduações como parte de fardamento padrão. Parágrafo 1º, é dever de todos os servidores da Guarda Civil Municipal zelar pela conservação e manutenção adequada dos uniformes, fornecimento pela instituição. Parágrafo 2, o descumprimento das disposições deste artigo poderá acarretar em medidas disciplinares conforme o artigo 19 desta lei. Secretária, só um instantinho aí, secretária, só para a gente averiguar aqui. Aguarde só um momentinho aí, secretária, só para averiguar essa questão da transmissão, por favor. Ok.
Continua. Só continuar a leitura a partir do momento que tiver a questão da transmissão para ser transmitido. Obrigado. Voltou? Bom dia, vamos dar continuidade aqui. Foi questionado aqui agora há pouco, né, o porquê que a sessão da Câmara parou de ser transmitida. A gente gosta de trabalhar com a legalidade, nós estamos no período eleitoral, na qual a gente sabe da conduta vedada. Alguns advogados acham que pode ser transmitida, mas outros também acham que não deve ser transmitida. Então, por via da dúvida, de maneira até que a gente não pôde explicar, por algum motivo, a outra não foi, a sessão da Itaguaruna não foi transmitida, até porque a gente já tinha discutido isso, e hoje, de forma errônea, começou sendo transmitida, mas não foi com consentimento do presidente, quero até deixar registrado aqui. Eu até já chamei a atenção deles ali, porque não foi com a minha autorização que foi transmitida. E aí, por via da dúvidas, como tem advogado que acha que deve ser transmitido, porque, por mais que a gente esteja em período eleitoral, os trabalhos continuam. TV Senado, TV Câmara, toda no Brasil, elas continuam, né? Mas o trabalho de rádio já foi cancelado durante esse período. E, por via da dúvida, como a gente não... Uns dizem que podem, outros que não podem, a gente vai pecar pelo excesso. A gente pediu para ser cortada a transmissão, mas a gente quer dizer a vocês aí, as mulheres aí, elas podem continuar a live delas, né? Porque pode filmar e transmitir, porque a casa é de vocês. Então, a população, a gente não pode parar e nem barrar os trabalhos deles. Então, vocês podem filmar e transmitir. Agora, a casa, a gente quer se resguardar, né? Como a gente não sabe o certo, o que é que pode e o que é que não pode, porque uns dizem que pode, outros não podem, a gente resolveu pecar pelo excesso e não transmitir e parar a transmissão. Então, vocês podem dar continuidade à transmissão de vocês. Só para deixar registrado aqui a todos, né? Porque a gente gosta de trabalhar dentro da legalidade. E, de forma errônea, foi transmitida uma parte hoje, sem autorização minha como presidente da casa.
Então, meu muito obrigado aí pela compreensão de vocês. Pedir aqui a Maria agora para dar continuidade. Agora também, caso alguém queira depois, está sendo gravado para os arquivos da Câmara, porque isso a gente precisa, até porque precisamos fazer a ata. Até respondendo o vereador Clodoeldo no começo, que ele perguntou por que não estava lá. Porque não pode ser... Nós estamos trabalhando na tese que não poderia ser transmitida. Então, se ele quiser depois pedir a casa, solicitar, a gente tem a gravação nos arquivos da Câmara. Só para deixar registrado e retificado aqui e constar em ata para a próxima sessão o que eu disse aqui agora. Meu muito obrigado e obrigado pela compreensão de cada um. Vou dar continuidade, já estamos finalizando. No artigo 104, que é a quantidade de medalhas e itens sobre os uniformes, deve seguir os princípios da simplicidade e do equilíbrio, conforme orientações estabelecidas em portarias expedidas pelo superior hierárquico. Artigo 105, o uniforme como símbolo de autoridade deve ser usado adequadamente para garantir a boa apresentação individual e coletiva dos membros da Guarda Civil Municipal. Ele desempenha um papel crucial no fortalecimento da disciplina e da imagem da instituição. Parágrafo único. O não cumprimento deste artigo e o uso do uniforme para finalidades diversas podem resultar em medidas disciplinares, conforme previsto no artigo 19 desta lei. Artigo 106. A Autarquia da Segurança, Trânsito e Transporte, a STT, fornecerá gratuitamente os uniformes obrigatórios a todos os seus membros que, devido às suas atribuições, são obrigados a utilizá-los de acordo com a legislação vigente. Artigo 107. A posse e o uso dos uniformes prescritos neste Estatuto constitui privilégio absoluto dos integrantes da carreira da Guarda Civil Municipal de Tianguá. Artigo 108. É vedado modificar as características dos uniformes, assim como adicionar peças, itens, insígnias ou distintivos de qualquer tipo que não sejam previstos na legislação. Artigo 109. É dever de todos os membros da Guarda Civil Municipal de Tianguá zelar pelo seu próprio uniforme e garantir a adequada apresentação em público de seus subordinados, sejam diretos ou indiretos. Artigo 110. O cuidado com as peças do uniforme apenas reflete o profissionalismo, mas também demonstra respeito pelos cidadãos e um compromisso com a causa pública. Isso inclui a manutenção da limpeza e do brilho dos metais, o polimento das calçadas e a apresentação impecável dos vincos verticais nas calças. Esses cuidados podem ser considerados como critério de avaliação no mérito profissional. Artigo 111. Compete ao Comando da Guarda Civil Municipal de Tianguá a emissão de atos complementares ou regulamento de uniformes quando necessário. Seção 10 das disposições finais. Artigo 112. O regime jurídico e a estrutura organizacional da Guarda Civil Municipal de Tianguá estão sujeitos ao plano de cargos, carreira e salários estabelecido por lei. Parágrafo 1. Os guardas civis municipais devem ser aprovados no curso de formação funcional em instituições especializadas em atividades policiais, além da avaliação do estágio. Parágrafo 2. O Executivo Municipal, por meio da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Tianguá, fica autorizado a celebrar convênios para capacitar tecnicamente os membros da Guarda Municipal em colaboração com os órgãos de segurança pública habilitados, conforme previsto na legislação vigente. Artigo 113. Institui-se o número 153 para o atendimento à população e a cor azul noturno para os uniformes como referência identitárias da Guarda Civil Municipal de Tianguá. Parágrafo único. Na possibilidade de utilizar o número de telefone mencionado, a Guarda Civil Municipal de Tianguá poderá adotar um número alternativo, cujo uso será regulamentado por meio de portaria expedida pelo Comando da Guarda Civil Municipal de Tianguá. Artigo 114. Ficam estabelecidos distintivos, divisas de postos e graduações, brasões, uniformes e carteira funcional da Guarda Civil Municipal de Tianguá, os quais serão regulamentados por meio de leis sancionadas pelo Executivo Municipal. Anexo 1 contém as especificações das divisas de hierarquia. Artigo 115. Todas as despesas decorrentes da implementação desta lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias do município de Tianguá. Artigo 116. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Artigo 117. Publica-se, registra-se e cumpre-se. Tianguá, Ceará, em 22 de agosto de 2024.
Prefeito Municipal Alex Anderson Nunes da Costa. Finalizada a leitura da pauta. Secretária, chegou o projeto Extra Pauta? Eu queria pedir os vereadores que se manifestassem. Quem for a favor de ler a Extra Pauta, fique sentado. Quem for contra, fique em pé, por favor. Pode ler, secretária. Jocélio, presidente em exercício aí. Quais são os extras pauta que chegou? É só esses dois que a gente recebeu aqui ou tem mais algum? Quais são os dois que você está relatando, vereador? É um aqui um projeto de indicação 727, da autoria da vereadora Nadir, e uma denúncia que foi protocolada. Só esses dois? Na mesa aqui chegou a ser esses dois. E é o que Pronto, está autorizado, secretária. Tranquilo, pode ser lido sim aí, com certeza. Chegou mais algum? Se tiver chegado mais algum, não tiver chegado ao conhecimento dos vereadores, não tem como ser lido, viu? Inclusive, presidente, caso tenha algum de autoria do vereador Zé Leôncio extra pauta, pode ser retirado, que eu prefiro que fique para a próxima sessão, para não estar acumulando muito aí, tá bom? Senhor presidente, pela ordem, deve ter recebido aí a cópia da denúncia, eu acredito que todos foram distribuída a todos os vereadores. Essa vai ser lida já na sessão agora. É para ser lida na sessão, que é a denúncia com o pedido de cassação de mandato do vereador Juliano. Vereador Clodoelder. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu pediria até uma sugestão a Vossa Excelência, pelo tempo que a população está aqui esperando, eu solicito de Vossa Excelência que retire os outros projetos que estão aí e leia só a denúncia que a população está aqui esse tempo todo esperando. Eu solicito de Vossa Excelência que leia só a denúncia agora e suspenda os outros processos, os outros projetos para a próxima sessão. Vereador Fernando, é só um outro projeto, certo? Só esse que o projeto da vereadora Nadir é um projeto de indicação. Ele é bem pequeno. E eu coloquei para votação aqui. Pois, presidente, e vocês acataram, entendeu? Autorize para ler só o cabeçalho e o objeto. Se a vereadora porque é só para ser, eu coloco esse ponto de vista. Senão, porque é só para ser lido. Gostaria de pedir a compreensão da vereadora, porque vai se estender bastante aqui, a leitura é muito grande do processo de cassação, é muito grande. Eu queria pedir à vereadora que pedisse e suspendesse o projeto para ser lido na próxima, como é indicação, poderia ser lido. Presidente, em exercício, pode ser lido cabeçado, que já se sabe o que é um projeto de indicação, e quando for votar em bloco, coloca, porque é só coisa simples, é um projeto de indicação, não é um de lei. Quando é um de lei, sim, aí tem que ser lido na íntegra, né, porque aí é um compromisso maior. Mas de indicação eu estou apenas indicando, não estou obrigando, não, né? Então, eu acho Secretária, que eu libero então, para que seja lido só. Faça a leitura apenas aí do cabeçalho e do projeto de indicação. Claro para os demais colegas, cada um recebeu e vai ler, cada um lê o seu. Só o dela, né? Tá ok. Projeto de indicação número 727/2024, em 4 de setembro de 2024. É um projeto de indicação para que seja realizada a construção de uma praça na comunidade do Bom Jesus, no município de Tianguá, da autoria da vereadora Nadir Nunes.
Você vai ler o que agora, Maria? Pessoal, vai ser lido o que agora aí? Cassação. Denúncia? Só para deixar claro para vocês aqui, os vereadores aí tiveram acesso aí a 3 denúncias, né? A respeito do caso da Liz Daiane aí contra o vereador Juliano. Essas três denúncias aí, são 3 denúncias, o fato é o mesmo, só vai mudar o denunciante. Só para deixar claro, que tem várias páginas aí, mas o fato vai ser o mesmo, só muda o denunciante. São 3 denunciantes diferentes, só para deixar claro para os vereadores. Se trata do mesmo caso, só com denunciantes diferentes. Certo? Acho que dá para vocês entenderem aí. São 3 denúncias, mas o mesmo fato, só denunciantes diferentes. Então se trata da mesma coisa. Não é isso, doutor Roberto? É isso? Oi. Questão de ordem, presidente. Presidente, então, vai ser criado só uma comissão para apurar as 3 denúncias. É isso? Exatamente. Pronto. Não vai precisar criar 3 comissões, no caso. Mas a comissão só vai ser criada se a denúncia for aceita. Pronto. Se a denúncia for aceita, a gente cria cria a comissão, faz o sorteio, igual ao processo que houve já aqui na casa. Tá, tchau. Senhor presidente, Zé Leôncio, aqui tem uma denúncia. Vai ser lido só ela? Vai ser lida as 3. Tá, as 3 anexadas aqui? Tá. Só, né? Tá certo? São as 3, é só com denunciantes diferentes, com dados diferentes. Aí, no caso, como é o mesmo propósito da denúncia, todas as 3 têm o mesmo propósito. E só deixar claro aqui que toda denúncia que chega na casa contra algum parlamentar ou até mesmo ou do Legislativo ou do Executivo, nós, né, da Câmara, a gente é obrigado a colocar para leitura e logo ser feita a votação da aceitação ou não da denúncia. Esse fato já não é um fato mais comum aqui na casa, é um fato que já outras vezes aconteceram aqui, então acredito que os vereadores e os nobres colegas aí já sabem como acontece o andamento. Então, só deixar para a população aqui que está presente hoje aqui, que vai ser feita uma votação aqui de aceitação ou não dessas denúncias que foram feitas, e se passar, né, se for aceita pela maioria, vai ser aqui criada uma comissão processante, a qual a gente vai fazer aqui um sorteio para saber quem vai ser o presidente, quem vai ser os membros. São 3. Vai ser sorteado 3 vereadores dos 15 para fazer parte do andamento desses processos. Então, eu queria aqui só para explicar para vocês saberem como é que vai acontecer. E aí a gente vai ter aí a apuração ao longo do prazo, para no final de todo a comissão se reunir, tiver toda a questão do trâmite do processo, aí é votado a cassação do parlamentar. Só para deixar certo para vocês. Então, a gente vai pedir para a Maria dar continuidade aqui à leitura. Obrigado. Tá, ok. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tianguá. Marcelo Alves de Aguiar, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG, número 990280111375, SSP Ceará, inscrito no CPF número 923-463-07315, com endereço na rua Antônio Nunes de Menezes, 206, Neném Plácido, Tianguá, Ceará, do CEP 62.327.365, sem endereço eletrônico para correspondência, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado, constituído mediante procuração em anexo, cujo endereço físico e eletrônico constam no rodapé da presente petição, onde o respectivo patrono recebe notificações e intimidações com fulcro no artigo 15, parágrafo 7 do Regimento Interno da Câmara Municipal, acumulada com aplicação no rito previsto no artigo 7, parágrafo 1º e o artigo 5º, no Decreto de Lei nº 201/67,
bem como pela Lei Estadual número 12.550/95, apresentar a presente denúncia. Denúncia com pedido de cassação de mandato. Em face de Juliano Magalhães Coelho, brasileiro, viúvo, vereador e empresário inscrito no CPF número 012-008-06301, com endereço comercial localizado na Avenida Prefeito Jacques Nunes, número 862, Centro, em Tianguá, Ceará, com CEP 62.320.073. Usuário do WhatsApp 8892000011, 8896110011, o que se faz pelos motivos de fato e de direito a seguir arquidos. 1. Preliminarmente, cabe esclarecer que, embora a denúncia seja eleitor do município de Marabá, Pará, a legislação vigente exige apenas que o denunciante tenha a condição de eleitor, não sendo necessário que seja eleitor do município onde a denúncia é apresentada. Este entendimento está respaldado por diversos julgados que reforçam a legitimidade de qualquer eleitor para apresentar denúncia em Induzir ao suicídio implica em implantar a ideia na mente da vítima, instigar, envolve reforçar ou encorajar uma ideia de suicídio que a vítima já possua e auxiliar. Significa fornecer os meios ou oportunidade para a execução do ato. 2. Dolo eventual na caracterização do crime. A configuração do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio não exige necessariamente o dolo direto, a intenção clara e deliberada